Olá, professor Fernando Rosário de Souza, para fazer uma breve visão sobre paradigmas. Paradigmas, de modo geral, são o nosso modo de ver o mundo. Imagine que você tivesse lentes coloridas e que fosse possível você trocar as lentes quando quisesse. Cada cor de lente que você colocasse, você veria o mundo predominantemente daquela cor. Agora imagine que ao invés de lentes físicas mecânicas, existem lentes de modos de pensar. De algum modo, essa é uma boa metáfora para o que são paradigmas. Quando eu era criança e tinha cabelos, eu lembro que passava um desenho de Hanna-Barbera chamado Lip e Hard. O Lip era um leão super animado, entusiasmado, ele não era feroz. Ele era um leão feliz. E existia uma hiena, o Hard, que achava tudo hard, tudo difícil. Triste, uma hiena que não sorria. Bom, acredito até que de alguma maneira eles inspiraram depois Madagascar, porque o leão sempre fazia planos para fugir do zoológico, enquanto a hiena achava que esses planos dariam errado. Eu lembro de um episódio em que uma escola visitaria o zoológico que eles estavam, e o leão, o Lip, teve o seguinte plano: Ei, Hard, amanhã virá uma escola visitar o zoológico. Veja ali no quintal, o nosso vizinho estuda nessa escola, e lá existem 2 uniformes secando, um para você, um para mim. Na hora que as crianças saírem do zoológico e entrarem no ônibus, nós colocaremos os uniformes e iremos juntos com as crianças, de modo que ninguém vai perceber. O plano era extremamente otimista. O Hard, por sua vez, com um pessimismo típico, falava assim: Oh céus, isso não vai dar certo. Oh dia, oh noite, oh azar. É lógico que esse desenho ajuda a gente a entender muito bem 2 paradigmas aí mentais. O do Lip é de extremo otimismo, o do Hard é de extremo pessimismo. Mas entre a tese otimista do Lip e a antítese igual a anti-herói aí, antítese pessimista do Hard, talvez seja possível uma síntese. Seja possível a síntese do realismo. Olha, as coisas não são nem boas nem ruins, as coisas são. Esta é a realidade. Mas, enfim, podemos aí entender os paradigmas sobre o ponto de vista do Lip e do Hard. Existe uma lenda oriental que eu gosto muito, que diz que alguns cegos, aqui no desenho estão pessoas com a visão limitada por uma venda, estavam numa sala com um elefante. E cada um deles apalpava, tocava uma parte do elefante, de modo que nenhum chegava a uma conclusão sobre o que estava naquela sala. O que tocava na tromba falava: Nossa, temos uma jiboia nesta sala. O que estava na orelha falava: Uma folha de bananeira, aqui temos uma bananeira. O que estava na pata falava: Aqui temos um grande carvalho, uma árvore de tronco grosso. O que estava no corpo falava: Não, aqui só há uma parede. O que segurava o rabo falava: Imagina, aqui estamos num lugar cheio de cipós. Se eles parassem para olhar apenas o seu paradigma e tentassem juntar, não é certeza, mas aumentaria a chance de eles chegarem a uma ideia mais próxima à verdade, que eles estavam com um elefante na sala. Às vezes, quando a gente fica muito fechado no nosso paradigma, a gente não abre a visão para uma ideia mais ampla que nos aproxime da verdade. Aqui, se você quiser olhar só um cálice preto, você consegue. Se você quiser olhar 2 pessoas de perfil, também é possível. Segundo Campbell, compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. Você entender que a sua visão é influenciada pelo seu lugar na sociedade, pela sua experiência de vida. Existem pessoas que, quando olham para esta cena, enxergam uma moça com um colar, uma gargantilha linda. E existem pessoas que enxergam uma senhora idosa com um nariz enorme, maior do que o do professor Fernando. Bom, o que nós podemos ver? Eu sei que se você focar no olho,
no nariz e numa boca murcha, você estaria vendo uma pessoa velha. Mas, se você focar que aqui temos um olho com um narizinho bem fininho, aqui uma orelhinha com um brinco, aqui um queixo bem delicado com um maxilar, e essa daqui, ao invés de ser a boca murcha, uma gargantilha no pescoço, talvez você aumentou a sua chance de ver uma moça. É lógico que se trata de uma ilusão e está presente aí dependendo aonde você focar, uma idosa ou uma moça. Não sei se todos sabem, mas a Loctite e a 3M, empresas de colas e adesivos, nos anos 70 tiveram uma grande disputa para saber quem produziria uma super cola. A Loctite produziu Super Bonder. Os engenheiros da 3M tiveram uma ameaça de que se eles não construíssem rápido um projeto de uma super cola, estariam todos demitidos. Um dos engenheiros conseguiu fazer uma cola que grudava um pouquinho, soltava, grudava um pouquinho, soltava. Chegou todo triste em casa, a esposa perguntou: o que foi, meu bem? E ele falou: eu tenho que produzir uma super cola e só produzir essa melequinha aqui. A esposa falou: meu bem, isso é maravilhoso. Falei: você tá falando que é maravilhoso só para me animar. Falei: não, meu bem, eu às vezes preciso deixar um recado para a faxineira que ela tem que limpar em cima da geladeira, para as crianças dizendo que o almoço está na geladeira, para lembrar algo que eu preciso estudar para minha pós-graduação. E eu não vou colocar Durex. Durex nos anos 70 dava para fazer depilação, gente. Então, arrancava pedaços da parede. Se tiver uns papeizinhos com essa cola atrás, vai ser magnífico. O engenheiro falou assim: vou levar a ideia, já tô ferrado mesmo, né? Pior não vai ficar. Pior que tá, não fica. Então, levou a ideia. Não é que a 3M aceitou produzir a título de experiência e em pouco tempo virou o produto mais vendido da 3M. Houve uma mudança de paradigma na produção da supercola, gerada pela esposa de um dos engenheiros, que fez com que a 3M, ao invés de tentar fazer a supercola número 2, que ninguém ia ficar sabendo direito, porque a gente só lembra da número 1, construiu a cola que vai atrás do post-it. A cola que vai atrás do post-it da 3M é o Super Bonder que deu errado da Loctite, né? Da Loctite deu certo, mas a 3M tentando fazer deu errado, mas deu certo. Virou a cola do post-it. Isso mostra o poder de se quebrar paradigmas. Gente, pra gente encerrar, é uma boa visão você ter um pensamento dialético em relação aos paradigmas diferentes. Lembrar que se existem teses, argumentos iniciais e antiteses, pensamentos contrários, o importante é a gente chegar numa síntese, em algo que seja aplicável. O certo é colocar o papel higiênico com a folha para fora, porque é só dar um tapinha assim e ele já enrola de novo. Não, o certo é colocar o papel higiênico assim, porque eu dou um tapinha assim e ele enrola de novo. O certo é limpar o bumbum, porque o que importa no final é isso, né? Então, entre a tese, ideia inicial, a antitese, que se fala antítese, a ideia contrária, imagina que você tem uma ideia branca, uma ideia da cor preta, e você vai fazer alguns tons de cinza, ou síntese. Entre a tese e a antítese, existe a possibilidade de síntese. Entre o branco e o preto, existem as possibilidades de cinzas de vários tons. Gente, espero que essa aula tenha sido útil, tanto para você entender o conceito de paradigma, como para ver como ele pode ampliar as possibilidades da sua vida. Um abraço e até a próxima!